Boa noite, pessoal, tudo bem? Daqui a pouco vamos receber nossa convidada do terceiro episódio da live Vida de Influenciador Digital, que hoje vai ser Vida de Influenciadora Digital. A Giovana já vai entrar, deixa eu só tirar o volume daqui para não dar confusão. E aí a gente já começa. Hoje vai ser uma live com... Deixa eu acessar aqui só um pouquinho. Enquanto isso eu vou arrumando aqui. Deixa eu ver. Oi, Giovana. Oi, boa noite. Tudo bom? Eu só vou dar uma ajustada aqui para eu poder enxergar as coisas melhor. Pronto. Já estamos aqui. Vamos ver quantos milhões entram. Vamos lá. Começa devagar, o pessoal vai chegando, teus seguidores vão sendo comunicados. Quem acredita que outras pessoas possam se interessar pelo papo de hoje com a Giovana, vai mandando aviãozinho, que vai ser muito bacana. Quem quiser, ó, já começou a bombar aqui, ó, teus seguidores já estão entrando bastante. Quem quer saber dos babados, já manda aviãozinho aí pro povo. Já manda aviãozinho pro povo. Eu já tô com Giovana, advogado para me defender. o melhor. Giovana, essa é uma série de lives que eu estou fazendo para falar de vida de influenciador digital. Você é a primeira. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, porque tá parecendo, minha testa já é grande. Aí se corta, fica maior ainda. Então a gente fala de vida de influenciador digital, tem sido bacana. Você é a terceira convidada, a primeira mulher, tanto que eu mudei lá no banner, ficou vida de influenciadora digital. No teu caso específico, temos algumas peculiaridades, né? Mãe de 4 filhos pequenos, é isso, Giovana? 4 pequenos, nem tão pequenos assim, né? Que um já tem 15 anos. Nem tão pequenos. O mais novo tem quantos anos? O Daniel tem 3 anos, o Léo tem 15, o Henrique 13 anos e a Júlia, a única princesa no meio de todos, tem 6. 6 anos no meio ainda. Eu tenho 2. Uma de 30 e um de 3. Uma diferença um pouquinho maior. Já dá quase para ser mãe do pequenininho, tem suas vantagens, né? Já era para ser vô, né? Mas tá aí, o Otto é um terremoto, um figuraço. Gente boníssima quando não tá de mau humor e quase nunca tá de mau humor. Giovana, a gente se conhece já há algum tempo da época do Fitness ao Contrário, que tinha uma carreira que eu imaginava que era a tua primeira experiência como influenciadora digital. Além de ser mãe de 4 filhos, que não é fácil hoje em dia, por todos os motivos imagináveis, conte pra gente um pouquinho da tua história pessoal Trajetória aí e como de virou perfis. influenciadora. E quem quiser fazer pergunta, pessoal, pode fazer pergunta que eu vou anotando aqui e vou repassando para a Giovana depois. Então, conte para a gente um pouquinho de quem é a Giovana e de como a Giovana virou influenciadora digital. Então, eu sou prazer, para quem não me conhece, meu nome é Giovana Cleto, tenho 34 anos, sou casada, ajuntada com o Leandro já há 16 anos, mãe aí de 4 filhos. E eu sempre imaginei mãe, dona de casa, esposa, cuidando do meu lar, cuidando dos meus filhos e do meu marido. Eu nunca me vi fazendo outra coisa. Eu até aquela cobrança, né, que a sociedade faz, né, eu me sentia muito mal por isso, porque eu nunca consegui me identificar com outra coisa que não fosse essa vida que eu tinha
quando eu conheci o Leandro, muito nova, né? Com 18 anos. Então a gente se conheceu muito novo, a gente já ficou junto muito cedo, já fomos morar muito novos sozinhos. E eu era muito realizada sendo dona de casa. Eu sempre gostei demais. Mas por conta das exigências das pessoas, dos outros, eu acabava me cobrando muito por estudar, encontrar alguma outra coisa que eu fizesse, a não ser a dona de casa, né? Então eu tentei fazer outras coisas, mas nada me realizou tanto quanto ser mãe, esposa, dona de casa. Quando eu tive o meu primeiro perfil, foi um perfil com a minha irmã. E naquela época que eu tive esse perfil, sei lá, isso faz quase 10 anos atrás, a gente nem imaginava que poderia. Não, quase 10 anos, não, também exagerei, né? Uns 7 anos atrás, a gente não imaginava, não era moda, não era comum, né? Então não tinha nem esse termo, influenciadora digital. A gente cresceu com um perfil que se chamava Recupera Mamães, porque eu tava numa fase bem gordinha, minha irmã tinha acabado de ganhar neném. Então a gente começou com uma alimentação mais saudável, mas por nossa conta, sem nutricionista, sem nada, exercícios também em casa. Então eu emagreci bastante naquela época, acho que na época eu emagreci 16 quilos, ela também emagreceu, só fazendo coisas em casa. E daí, esse perfil foram, menos de um ano, tinha 10 mil seguidores, que era muita coisa naquela época. Muita E coisa. daí, marcas começaram a enxergar a gente e querer mandar as coisas. Mas como a gente nem se ligava, não via isso como um trabalho, pra gente era a maior alegria estar recebendo é, comida fitness, temperos, roupa, né? Mas a gente não enxergava como um trabalho, tanto que quando a gente recebia isso e mostrava, era de uma forma bem natural. Eu acabei voltando para Jaraguá, foi uma fase que eu morei em Joinville, que eu tive esse perfil. E daí acabei fazendo outro perfil, também sem pretensão nenhuma, também não tinha influenciador aqui em Jaraguá, assim que a gente conhecesse, que a gente pudesse ter como referência. E também foi um perfil que acabou crescendo muito rápido, justamente pelo nome que chamava muita atenção, porque todo mundo era fitness, mas nunca ninguém ao contrário, né? Ah, Então era um sim. perfil. Então, vamos só fazer um corte de tempo aqui. O teu Uhum. primeiro era um perfil fitness lá em Joinville com a Isso, com tua a minha irmã. irmã. Vocês Uhum. querendo se reeducar na alimentação e aproveitaram e isso fluiu naturalmente. Viraram Isso, Instagram também. era um Instagram. E aí a coisa fluiu para 10 mil seguidores em um ano. Menos de um ano. Foi menos de um ano que. E hoje é difícil, imagino, como né, há mais de 10 anos, ou há 8 anos, 7 anos que você falou. Isso, uns 8, 7 anos atrás. Só que como Não pra era gente nada não comum, era. né? Como pra gente não era uma coisa que, ai meu Deus, deslumbrava, pra gente tanto fez como tanto fazia, não se importava, sabe? Então Uhum. também foi uma coisa muito natural. E daí depois eu acabei voltando para Jaraguá e daí acabei fazendo um outro perfil com uma colega minha. Esse perfil aí era o Fitness ao contrário, né? Que durou 3 anos. Foram 3 anos que durou. E daí nada a ver com o Recupera Mamães, né? Porque Então me a gente. explica, me explique, Giovana, como é que passou de um perfil fitness, ainda que não intencionalmente, né? Fitness, Aham. você estava se reeducando, para um perfil cujo nome eu te falei lá, falei para ti, para tua Fitness ao colega. contrário. Eu achei muito bacana, um nome muito espirituoso, muito inspirado e espirituoso, que foi Fitness ao Contrário. Como é que vocês, de onde surgiu essa ideia de fazer um perfil justamente indo na contramão do que se via naquela época na internet? A gente deve estar falando isso de uns 6 anos atrás, talvez. Isso, aham, foi. Eu falo assim, que aconteceu da forma que aconteceu, porque também foi sem pretensão nenhuma. Simplesmente num dia à tarde, a gente passava muito tempo juntas, né? Na época ela era solteira, o meu marido sempre viajou bastante, então ela ia muito na minha casa, dormia comigo, a gente dormia na mesma cama, fazia muito juntas coisas. E normalmente quando a gente estava juntas, a gente ficava, o que vamos fazer para comer? Né? Eu, dona de casa, ela estudante, então, o que a gente vai comer hoje? Então, a nossa diversão era isso, né?
Era ir no mercado, comprar açaí, banana, leite em pó e fazer isso. Era cozinhar macarrão, comer macarrão com salsicha. Então, eu falei assim, vamos criar um Instagram pra gente ter de lembrança essas coisas que a gente faz, mas não que fosse uma coisa que era pra ser divulgada. Daí ela Uhum. pegou e começou a sugerir nomes. Daí, nada que a gente gostasse, assim, que as duas concordassem. Até que ela falou, fitness ao contrário. Daí eu achei legal, porque eu achei diferente dela. Na época falou, não, capaz, nada a ver, só falei brincando. Daí eu falei, não, mas toda a vida a gente vê perfil fitness, mas nunca ao contrário, né? Coloca, quem é que vai ver esse perfil? Não vai, ninguém vai entrar, né? Porque eu queria que fosse um perfil privado. Porque a gente não ia aparecer o rosto nem nada, a gente só ia colocar fotos, porque naquela época também não era moda ficar fazendo vídeo, reels, essas coisas nem existiam ainda. Sim. E ela acabou deixando o perfil aberto. Daí eu falei, fecha o perfil para ninguém ficar olhando o que a gente tá fazendo. Vai que algum parente acha, ou vizinho, ou sei lá, né? Alguns olhudo que vê alguma coisa aí e depois vai sair falando pros outros, né? E daí ela, então tá, então eu vou fechar. Daí, quer saber? Deixa assim mesmo, porque quem é que vai entrar, quem é que vai saber que a gente, fitness ao contrário, não tinha meu nome, não tinha o nome dela, era só bobajada, assim, de foto, de coisa de comida. E começou a entrar muita gente sem a gente nem imaginar. Na Uhum. primeira semana, assim, se eu não me engano, foram 700 pessoas no nosso perfil, em menos de uma semana. E aí, o que que aconteceu? Teve um jornal local que pediu para publicar o nosso Instagram como um dos 5 perfis mais legais para seguir aqui da nossa região. E a gente recebeu um e-mail e a gente não viu esse e-mail. Porque a gente não entrava, era uma coisa de brincadeira também que a gente tinha esse perfil, né? E daí a gente foi ver, acho que quase um mês depois esse e-mail, e na época a gente não estava entendendo como é que estava entrando tanta gente no nosso perfil se a gente não estava fazendo nada demais. Então, de 700 seguidores em uma semana, sei lá, foi muito rápido, acho que para uns 3.000 em um mês. Então era muita gente entrando e a gente não sabia de onde, depois que a gente foi entender, porque daí quase um mês depois vimos o e-mail lá pedindo autorização e no fim a gente não deu autorização nenhuma, mas mesmo assim foi Saiu a publicado. matéria. É, e daí a gente começou a receber convite Uhum. dos lugares, né? Na época o primeiro lugar que chamou foi o Rooster, hoje já não tem mais, e foi muito engraçado porque a gente tinha tanto receio de ter que pagar a conta no final, que na época eu sem dinheiro, ela sem dinheiro, a gente foi com o cartão emprestado do pai dela, na época se tivesse que pagar Para alguma correr, coisa. pra correr o risco, né? E eles foram enfiando comida e foram enfiando comida, a gente, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar, né? E achando o máximo, né? E daí foi a primeira divulgação que a gente fez sem nem saber que era uma divulgação, né? E começou a ser cada vez mais chamada, cada vez mais chamada. Daí eu peguei e falei, por que que a gente não cobra pelo menos o deslocamento? Porque é o máximo tu ficar recebendo as coisas, mas chega uma hora que tu enjoa, né? Tu se Sim. cansa de ter que fazer aquilo, porque não é só chegar e comer, tu tem que tirar foto, tu tem que apresentar, tu tem que... Tu já vai comer, já tá frio, já perdeu a graça, tu não tá mais nem com vontade. Então a gente foi vendo que não era bem assim, não era só chegar e comer, a gente tinha que fazer todo um trabalho, e fora quando a gente ia nos lugares, tinham lugares que exigiam as coisas, né? Então não estava sendo só por diversão, estava já se tornando um trabalho mesmo sem a gente Sim. saber, né? E aí a gente começou a cobrar o deslocamento. E quando a gente viu que estavam pagando o deslocamento, por que não cobrar pra gente estar lá, pela nossa presença? E a gente foi bolando os preços por conta de nós mesmas, assim. No começo eu Uhum. lembro que, sei lá, a gente cobrava R$ 50, sabe? Era muito pouco, assim, mas na época ninguém cobrava, ninguém Tava, fazia isso, né? e estava sendo uma diversão no começo, né? Isso. Então, cada vez mais a gente foi se impondo, né? E foi profissionalizando e acabou se tornando um trabalho Me aí. diga Então, uma coisa, Joana, ali no começo do Fitness ao contrário, vocês mostravam só comidas que vocês faziam ou mostravam comidas mesmo sem intenção de fazer divulgação ou publi, como o pessoal fala hoje, né? Publi, a única é, de alguns lugares. Comi o lanche então, do a X única tudo. coisa diferente que a gente postava na época, porque eu e ela éramos duas duras, que a gente não tinha dinheiro pra ficar gastando pra ficar indo nos lugares, né? Então a gente combinava assim, uma vez por mês a gente gostava de comer sushi. Então, isso era
a comida diferente que a gente mostrava, que não era divulgação, né? A gente depois chegou até a fechar a divulgação, mas a gente mostrava por nossa conta, só que também a gente já tinha noção de que, não vou ficar fazendo propaganda e falando o nome, né? Se eu não tô recebendo por isso. A gente sempre teve muito essa noção. Mas quando a gente comia alguma coisa diferente que não fosse nós que fizéssemos, a gente mostrava, mas não falava nome, não ficava postando nome, sabe? Porque daí, às vezes, mencionava lá escondidinho, o lugar via, e daí chamava a gente, né? Pra ir lá, ou queria mandar pra gente, né? Poder experimentar e divulgar. E no começo eram mais as nossas coisas mesmo, as nossas comidas. Principalmente eu, né? Que daí era dona de casa. E nos stories muito a rotina, né? Minha rotina de mãe com as crianças. E limpar a casa, e fazer comida, e dar meus berros. A vida louca de mãe e ela mais a vida dela assim como solteira, né? Porque na época ela não era casada nem nada. Não tinha filhos. Então, era a rotina nos stories, a rotina de nós duas juntas também, porque a gente ficava muito tempo juntas. E no feed ali na época eram mais fotos, não eram tantos vídeos, né? E quando a gente começou a fazer vídeos assim, eram vídeos de nós duas fazendo alguma coisa engraçada, assim. Até não eram tanto de receitas. Mas com o tempo, assim, a gente foi fazendo receitas, porque daí começou essa cobrança, né? De ter que ter vídeo, 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 vídeo. Mas eram mais vídeos humorados de nós duas, assim, sabe? Deixa eu perguntar uma coisa. Desculpe, Giovana. Antes de perguntar, só contextualizar uma situação. Lá na pandemia, tive uma outra série. Não era necessariamente com influenciadores digitais, mas eu entrevistei uma influenciadora digital. Era sobre os impactos da tecnologia na vida das pessoas. Uma influenciadora digital que trabalha com receitas fitness. Curiosamente, ela tem centenas e milhares de seguidores. E ela disse que um problema que as pessoas pensam, as empresas pensam, às vezes não pensam, né? Mas tentam. Elas sabem como funcionam. Elas mandam o material para o influenciador digital, o produto deles, e acham que o influenciador digital vai ficar contente só ganhando aquele presente e divulgando. Assim como você me falou ali antes, que as pessoas convidavam e talvez pensassem, no começo, pelo menos, que só dando lanche para vocês era o suficiente, né? Esquecendo que vocês têm todo um trabalho por trás disso. É que no começo a Cada gente vez mais mesmo, né? sofisticado, né? Oi? É que no começo a gente mesma levava dessa Sim, maneira. A sim. gente nem imaginava em cobrar, né? Quando vocês passaram, quando viraram a chave, que perceberam que existia essa possibilidade e que fazia todo sentido, afinal de contas, vocês estavam dando divulgação para esses lugares, houve alguma resistência? Considerando que a gente está falando de uns 6, 7 anos atrás, e eu quero dizer para o pessoal que quiser fazer pergunta aqui para a Giovana, por favor, podem fazer, que eu leio aqui e repasso para ela. E quem quiser chamar os amigos pode continuar chamando. Mas houve algum impacto no sentido de alguém reclamar ou achar, eu achei que vocês faziam de graça? Como é que funcionou essa transição, essa virada de chave de vocês? Teve. Teve sim, teve muito lugar que não queria, que achava que era suficiente, né? E a gente era bocudas, mas bocudas com educação, Com né? classe. É isso, com classe. A gente tentava reverter a situação, falando, não é bem assim, né? Não, a gente precisa pegar e receber pelo que a gente está fazendo, afinal, o tanto de retorno que a gente leva, o que é um prato de comida, o que é um sanduíche para o teu estabelecimento em troca do tanto de retorno que a gente vai te dar. O negócio é que quando você sabe que você é boa no que você faz, a forma de você falar, a forma de você se apresentar já é diferente. Então, assim, eu tô segura do que eu faço, eu tô segura do retorno que eu dou. Por que eu não vou cobrar? Então, era dessa forma. Você quer, você vai me contratar. Você não quer, você não vai me contratar, vai e pega uma outra pessoa que não cobre, sabe? Então, a gente era bem. Era só se fosse alguma coisa que fosse muito do nosso Paga para o interesse pra Facebook. gente não cobrar. Isso, era só se fosse algo que for. E a gente sabia que a gente era muito boa, até hoje. Eu sei que eu sou muito boa no que eu faço, ela também trabalha com isso, também sabe que ela é muito boa no que ela faz, do retorno que a gente leva, então somos muito seguras com isso. Então não é qualquer coisa que vai dobrar a gente, né? Tem que ser alguma coisa que valha muito E a pena. digo mais, né? Hoje o principal instrumento de publicidade
são as redes sociais. É, Claro, tem. e é aquele tipo de coisa, como eu sou uma influenciadora que sou muito aqui da região, as pessoas confiam demais mesmo. Eu tenho muita responsabilidade com qualquer coisa que eu vá mostrar, porque da mesma forma que pode ser uma coisa muito boa, pode se tornar uma coisa muito ruim. Então, tem que ter muita segurança, tem que passar muita credibilidade, porque assim, não é o estabelecimento que vai ficar queimado, sou eu que vou ficar queimada. Então não dá para ficar mostrando qualquer coisa, não dá para se associar a qualquer coisa, porque as pessoas, né, quando elas gostam de ti, mas quando elas não gostam, também elas tacam o pau, né? Sim, e só para dar um exemplo, um dia desses, a Jaque viu um anúncio, me mostrou, recebeu de um patrocinado de um influenciador digital daqui da região, de um hambúrguer que eu vou te dizer, tava bonito aquele bicho ali, né? Feito no fogo e tudo mais, e a gente passou lá para ver. E de fato, o tal do hambúrguer é bom. Eu não vou dizer o nome dele aqui porque eu não estou sendo pago para isso, mas o hambúrguer é muito bom, feito no fogo e tudo mais. E isso confirma o que tu falasse do que vocês, como influenciadores digitais, movimentam a economia, especificamente no teu caso, como explicasse, como tu és uma pessoa já conhecida na região por esse histórico, as pessoas confiam em ti. O teu segmento, o teu público, sabe que se tu vai lá, tu tens a tua responsabilidade E profissional, né? Embora não alguns só critiquem, comida, né? né? E não só É comida. tudo. É É, profissionais de eu saúde, tudo, acompanho, tudo, né, tudo. sabes? Eu vejo que existe diversos segmentos que você pega e as pessoas se conhecem. As pessoas que tu tens um número bastante razoável de seguidores, um percentual daquele pessoal vai ver aquela publicidade, um percentual alto ou baixo, dependendo do dia. E agora eu lembrei de uma coisa que tu escrevesse numa postagem minha de meses atrás, talvez, eu não me recordo exatamente qual foi, sobre o influenciador digital. Para ter consistência, além de todo o trabalho, de toda a publicação, ele precisa transmitir verdade, Uhum. porque senão a coisa não flui. Não. Né? Vai ter uma rotatividade ali de seguidores que vão perceber que são máscaras e máscaras não vendem, né? Você acaba perdendo os teus clientes depois, que são as empresas. Sim. Né? Aquela posição foi muito bacana. Veja que interessante. A Edna, eu acho que falei o nome certo, Edna. Se eu errei, me corrija, por favor. Eu estou olhando para o lado porque é mais fácil ler aqui, tá, pessoal, do que ler aqui no celular. A Edna falou que é de Alagoas, mas que te acompanha e adora as suas publicações. Vê que interessante. A gente descobre isso às vezes com comentários dos seguidores. No teu caso, tá pegando gente aí do Nordeste do país inteiro. A Jaqueline Maba fez aqui uma pergunta, Giovana. Como lidar com as críticas dos seguidores e haters? Meu, Tem eu, isso também? Eu fiz uma publicação sobre isso esses dias, né? Ontem, eu acho. E aí tu comentasse lá, todo mundo tem um. Eu descobri que eu tenho um também. Olha que eu não sou nem influenciador digital, não tenho milhares de olha aí. seguidores como vocês Mas aí. quando tu tem um hater, um fã incubado, é porque tu sabe que tá no caminho Um certo, né? apaixonado, né? Eu Não, falo é que. isso para um cliente meu que tem um hater apaixonado por ele. Eu falo, cara, ele é apaixonado por ti, não fica Aham. assim tão bravo, mas ele incomoda. É. De toda maneira, eu vi uma vez um grande influenciador, trabalha muito com essas fórmulas de lançamento, e ele disse que a primeira vez que ele teve um hater, um odiador desse, ele ficou muito chateado. Mas depois caiu a ficha dele. Quando a pessoa tem um odiador, um hater, é porque ela está fazendo um trabalho, ela está alcançando, ela está tendo visibilidade. E aí um aluno desse rapaz falou, eu fiquei contente quando eu tive meu primeiro hater, porque eu percebi que as pessoas estavam me vendo. É. Mas é aquela frase clichê, né? Que se nem Jesus agradou a todos, quem sou eu? Eu sou muito tranquila. Eu acho que, olha, para conseguir tirar minha paz, o meu sossego tem que fazer alguma coisa muito. É assim, tem que ser alguma coisa com filho. Que daí eu perco a paciência, assim, mas eu também perder a paciência de uma maneira educada. Porque nunca vai ver eu
ficar xingando, ficar me expondo, me ridicularizando com alguma situação dessa. Recebo, só que às vezes eu prefiro concordar com a pessoa só para não ter que ficar Não dando dá corte, corda, né? sabe? Ah, de acontecer assim, de ver eu colocando um dos meus filhos para fazer algum serviço de casa, lavando uma louça. E ter gente que me chama de folgada. Ai, sua folgada. Como é que tu tá colocando criança para fazer isso? Isso é trabalho infantil. Eu chego a dar risada, sabe? Porque eu fico pensando, meu Deus, o que que a pessoa, sei lá, passa pela cabeça dela de pegar e vir no meu perfil e comentar uma coisa dessa. Isso no direct, né? No É... direct isso, Daí, quer dizer, não é é... nem... Às vezes, a gente tem que cuidar que às vezes pode ser uma brincadeira, né? Ou só folgada. Só que a gente não pode fazer brincadeira com quem a gente não tem intimidade, É porque, né? Se eu faço assim, uma eu brincadeira sou. com um amigo meu que me conhece, ele vai saber se eu tô brincando ou não. Se eu Isso, faço porque ele não depende me da forma conhece, de interpretação, né? Dependendo, mas daí essa pessoa foi querer me xingar mesmo, porque eu não recebi comentários só dela. Teve mais pessoas que se incomodaram de ver eu colocando as crianças para me ajudarem com os serviços de casa. Tem muita gente que se incomoda com isso. E para mim, como é uma coisa normal, eu não via dessa forma. Só que tem muitas pessoas que têm essa mesma opinião de que não tem que, a criança não tem que fazer na opinião dela, né? Eu simplesmente nem respondo. Eu não perco tempo, sabe? Quer falar, fala, né? Talvez assim, se eu vejo que é uma coisa que eu sei que vai polemizar, eu uso isso a meu favor, porque um tipo de comentário desse, às vezes eu pego, vou lá, printo e coloco ali nos stories. Que eu sei que vai ter muita gente que vai concordar comigo, então eu vou receber muita mensagem por causa disso. Então eu acabo fazendo de propósito, printando e colocando lá, pra ter esse engajamento, para ter esse retorno, né? Então, olha, não é uma coisa que me incomoda receber uma crítica, uma coisa negativa. Eu não, realmente assim, não perco meu sono por causa disso. Eu não me incomodo. É tipo, escutar por um ouvido e soltar pelo outro. se a minha mãe estiver aqui ainda, que eu vi que ela entrou ainda há pouco, ela deve estar te aplaudindo aí, porque eu lavei muita louça, sequei muita louça, passei muito pano Eu no falar, chão eu quando posso até me. era pequeno. Não vou dizer quando era bebê, criancinha, né? Mas Sim, tem uma certa idade. Lá em casa também, três rapazes, né? Então, se a gente não ajudasse, a gente ia fazer. A mãe o quê? Ia ser escrava dos filhos? Não, é. não, não dá para E fazer é isso. muito engraçado, né? Claro, E tudo tem é a limite, né? criação. Não deixei de brincar, não deixei de ler, não deixei de estudar por causa disso, né? Não, Uhum. a gente não ficava escravizado lavando, limpando a casa o tempo Sim, todo. Era aquela rotina de responsabilidade, arrumar a cama, esse tipo de coisa. Então, nada demais. Arrumar os brinquedos depois que brinca, tudo isso era meio e organizado. não Quando chegou cresceram mais novo, que amebas, mudou né? um pouquinho, né? Mas aí, enquanto isso, tem uma outra pergunta aqui, pessoal, continue mandando perguntas. As esposas agradecem depois. Eu não sei o que, que eu perdi aqui. A Leila Ah, dizendo que você é ó. Oi? sobre os filhos, sobre fazer os filhos fazerem as coisas, Ah, né? sim, você fez sentido. Desculpa, a Grace oficial. Qualquer hora tem que vir aqui com a gente também, Grace. Deixa eu ver aqui. A Leila Dorne te mandou, falou que tu és ótima, Gil. A Leila é uma figura. A Leila está sempre aqui com a gente, aparecendo. E a Pamela perguntou como foi a experiência de estar junto com a. Não sei se vou falar certo agora. Com a GK. Né? Com a GK. GK. Eita! Essa é aquela da farofa, né? Isso, aham. Isso. Como é que foi? Eu soube que tu estivesse com elas, outros influenciadores aqui da região Aham. também. Ela quer saber como é que foi, se foi bacana, se ela é bacana, se foi É convite de empresa, engraçado, né? o que é que aconteceu? Como a gente enxerga, às vezes, as pessoas de um jeito diferente, de um modo diferente, porque se tornam grandiosos, assim, perto do que às vezes a gente se considera ser. Mas ela é como qualquer outra pessoa comum, né? Pela quantidade Faz de xixi, seguidores. faz cocô, vai Isso, tomar pela água, quantidade de normal. seguidores e pelo tanto de dinheiro que ela tem, ela poderia ser muito snob, mas ela foi muito humilde, ela atendeu todo mundo muito bem. A impressão que dava, assim, era de que ela não ficou mais e não pôde conversar mais, porque realmente ela não tem tempo, né? Então, a todo momento, assim, quando alguém ia conversar, pedir pra tirar foto, ela derretendo, a mulher tava derretendo dos pés à cabeça,
de tanto calor. Mas estava lá com um sorriso no rosto e atendendo todo mundo muito bem, muito querida. A mãe dela, assim, ficou com a gente até o final da festa e bebeu e dançou, se divertiu. Pessoas muito queridas, assim, muito humildes. São daquelas pessoas que cresceram, mas continuaram sendo o que são, né? Não se transformaram por causa do que acabaram conquistando. Uhum. A Rosângela Steink disse que muitas vezes é melhor ter paz ter paz do que razão, né? Isso a gente nos relacionamentos é muito importante, né? Você quer ter tranquilidade ou quer ter razão. Às vezes as coisas não combinam muito bem. E ela falou que, como acho que a maioria de nós aqui ajudou os pais e não teve nada demais por causa disso. Ai, Eu não sei. quando a gente tem essa idade da adolescência, a gente não gosta mesmo, Não. né? Eu lembro, eu passei por isso e eu ficava brava e eu falava que quando eu crescesse eu ia bater nos meus pais. E eu escutei meu pai falando: quando você tiver os seus, você vai me entender. E é exatamente isso, né? A gente precisa viver para saber como que é, né? Então hoje em dia também eu passo isso com os meus. É uma fase difícil assim, mas é paciência, né? Muita Porque coisa só o tempo e a experiência ensinam pra gente, né? Não adianta. é A, engraçado, porque eu me pego lembrando, né? Parece que foi pouco tempo atrás, assim, que eu vivi isso também. a Pamela perguntou, não sei se pode responder ou não, se tem algum contrato em relação a isso. Se algum filho teu quiser dar um oi aí, pode Eu, deixar, tá? eu me tranquei aqui no quarto para ter sossego. Eu consigo imaginar isso com 4 filhos. A Pamela perguntou qual foi a empresa, se alguma empresa trouxe, patrocinou vocês, ou se tu não pode dizer do caso da GK lá. Se teve o quê? Alguma empresa que patrocinou, que trouxe ela, que foi algum evento patrocinado na região, o que É aconteceu? que foi uma coisa que acabou não sendo muito divulgada, as pessoas acabaram sabendo muito em cima da hora, né? A gente teve pouco tempo ali, quando chamaram pra gente pegar e fazer a divulgação desse evento, teve pouco tempo pra falar, então foi 2 semanas que a gente teve pra falar que a GK tava vindo pra cá. Então muita gente ficou sem saber e sem entender nada, mas o que acontece? Tem uma empresa que se chama Dantas Premiações, e eles fazem esses sorteios, essas premiações grandiosas, né? Então, a pessoa vai lá, inclusive eu divulgo, eles vieram pra cá, né? São pessoas também que têm muito dinheiro, mas são pessoas que são muito humildes, muito queridos. E eu fui uma das escolhidas por eles para estar divulgando eles aqui na nossa região. Então eu continuo trabalhando para eles, divulgando essas premiações que eles fazem, né? Que é tudo dentro da lei, tudo certinho como manda o figurino. E foi essa empresa que contratou a GK, né? Que contrata ela às vezes para alguma dessas ações e que trouxe ela para cá e que também contratou a gente. Uhum. Então foi o Dantas Premiações, Mas né? Que essa empresa não é daqui. não é conhecido porque aqui na nossa região não é muito comum isso, né? A gente não vê essas premiações grandiosas. Eles são lá da Paraíba. E daí teve uma pessoa que participou dessa premiação da GK, não por causa deles, porque eles não são conhecidos, eles não são famosos. Eles contratam pessoas famosas para estarem fazendo essas premiações. Então a premiação é como se fosse a GK que estivesse dando, mas né, a GK, na verdade, foi contratada por eles. E daí uma pessoa participou, uma daqui de Xereder, e daí foi a ganhadora, a Silvia, né? E aí ganhou lá, né? Acho que foi 1,5 milhão em prêmios, alguma coisa assim, né? E daí foram 3 carros, nem lembro mais, mas 5 iPhones e não sei quantos carros, e não sei quantas motos. Legal. Então Engraçado eu vi que vocês estavam juntas lá, Aham. mas eu não sabia E que daí tinha aqui na uma nossa premiação por região, trás disso. na nossa região aqui, a GK também tem muita gente que não faz nem ideia de quem ela seja. Ela é muito famosa, mas tem gente que não faz ideia. Tanto que tinha gente que achava que eu que era famosa lá, que eu era a GK, pedindo autógrafo para tirar foto comigo. Eu me matava de rir, Sério? né? Aham. Porque tu eras a famosa, mas eu achei que eles achavam que tu eras a famosa porque tu eras a Giovana Cleto, não Não porque tu eras sabia quem eu era. Na verdade, porque ali em Xereder, acho que o povo é mais, né, na cidade. Não é tão... Tanto que a ganhadora, a Silvia, que ganhou, também não fazia nem ideia de quem a gente era, né? Quem chamou... Quem foi contratado, na verdade, foi o William. E daí o William,
eles pediram para o William chamar influenciadoras para estar divulgando. Então, daí o William me convidou a Vivi e daí a Josi também. Então, nós três tivemos ali menos de 2 semanas para estar divulgando esse evento. Então, foi muito pouco tempo, muito rápido. Então, muita gente ficou sem saber. E como daí eu tava bem arrumada, tava bem vestida, cabelo, maquiagem, tinha gente que achava que eu era a GK. Daí o William ainda dava corda, sabe? Uhum. Daí eu pegava Eu e até consigo imaginar isso. daí ele afirmava que eu era, ele dava risada, né? Eu falava que não, e ele lá a nossa GK da Shopee, né? A gente no trailer não, no trio elétrico lá, e ele no microfone lá falando que eu era a GK da Shopee. Pessoal, estamos indo para a reta final, porque a gente combinei aqui com a Giovana que não ia tomar muito tempo dela, senão daqui a pouco os filhos dela invadem o quarto Tem que aí. fazer janta ainda, tem que fazer panqueca pro marido. O Boa, marido tá com Frisel, vontade de comer panqueca hoje. Meu filho também é fã de panqueca, já que faz uma panqueca boa. Quem quiser fazer as últimas perguntas agora, eu já vou avisando que fiquem ligados que teremos mais influenciadores digitais, inclusive de fora, nas próximas semanas se apresentando por aqui também. E para a gente encerrar, Giovana, que dica que tu deixas, até porque muita gente provavelmente não conhecia todo esse teu histórico e a gente não colhe o sucesso da noite para o dia, eventualmente acontecem alguns acidentes, mas não é a regra. Que dicas que tu deixas para quem tem intenção de ser um influenciador ou uma influenciadora digital, independentemente da área que escolha? Antes de continuar, é meu marido ali, tá? Pra não acharem que depois é uma pessoa à toa, é o Leandro ali me elogiando. Esse é o meu maior fã. Então, o conselho que eu tenho é ser você mesma. Eu acho assim que as coisas acabaram dando certo pra mim e, né, fluindo, porque eu nunca deixei de ser quem eu sou. E também eu nunca tive como pretensão isso se tornar um trabalho. Tanto que hoje em dia, se qualquer pessoa me perguntar, Gil, tu gosta do que tu faz? Gosto. Eu adoro trabalhar como influenciadora. Isso me traz muitas coisas boas. Também, como todo trabalho, não são só coisas boas. Mas eu gosto principalmente porque eu consigo conciliar essa minha vida de dona de casa, de mãe, de esposa. Porque senão isso não me traria felicidade. E se me perguntar assim, Gil, você largaria para continuar sendo dona de casa, cuidando dos teus filhos? Então, com certeza. É uma renda que eu tenho hoje, que ajuda bastante, mas se eu tivesse a possibilidade de pegar e poder largar para ficar só cuidando dos meus filhos, do meu marido e da minha casa, eu faria isso também. Eu gosto muito, agradeço muito por essa profissão que eu tenho, mas eu sou realizada como mãe, como dona de casa e como esposa. Então é muito bom, mas também tem seu lado ruim, né? Porque nem sempre a gente quer tanta exposição, né? Tem E as aí. pessoas, elas não querem ver eu fazendo só propaganda, as pessoas querem ver a minha rotina, as pessoas querem ver meu marido com cara fechada, as pessoas querem ver meus filhos, querem ver dando meus berros, vivendo uma vida normal, né? Uma rotina de dona de casa, de mãe, simples, normal. E não é sempre que a gente quer mostrar, né? Deixa eu te Então, perguntar uma coisa que muitos influenciadores me dizem, muitos, que às vezes eles se sentem impressionados pelos seguidores, porque não é todo dia que estão dispostos, não é todo dia que tem um planejamento, às vezes acontece um incidente que não permite que publiquem alguma coisa. Dependendo do número de influenciadores, isso pode ser um dia, ou 2 dias, ou uma semana, né, para começar a ter críticas. Sente também essa pressão dos influenciadores de que se não postar, não sei se acontece contigo, já te cobram, por que que não postou? Tá faltando isso, tá não é faltando nem, aquilo? não é nem que eu me sinta pressionada. Talvez é uma cobrança minha mesmo, de que, tipo, se eu deixar de fazer, eu acabo me prejudicando. Porque a gente se prejudica assim, né? Se eu pegar e deixar de, às vezes, mostrar tanto as coisas que eu faço minhas pessoais, claro que não é, não é nada, né, do que eu vivo, as pessoas perdem o interesse, sim. Uhum. Então, é uma cobrança minha, não que eu me sinta pressionada a isso, mas claro que quando acontece assim de algum acidente ou de alguém ficar doente, né? A gente acaba sumindo um pouco, né? Porque não tem como, né? Tá ali mostrando, a gente precisa se cuidar, precisa cuidar
filho, marido, que seja, né? Então não consegue estar tão presente. As pessoas perguntam assim por preocupação, mas não que fique, Uhum. Giovana, não cobrança, sabe? E aí, como é que Sim. tu tá? Melhorou, né? Ou dando alguma dica, mas eu não me sinto pressionada pelos seguidores, é uma pressão que eu mesma me coloco. Tens um público mais sensível, então mais compreensivo. Eu acho que é muito mãe Teu e perfil, dona né? de Teu casa perfil também. de mãe aham. É, Eu acredito então, que isso interfira. Isso isso, facilita um pouco. se Mas, coloque muito no lugar. mas quem quer precisa de dedicação, né, Isso. Giovana? É, Uhum. é difícil escapar. Giovana, vou te agradecer, vou ver as mensagens finais aqui. Giovana, continue sendo assim. Consegui entrar Obrigada. só agora, vai ficar gravado. Ô, Lu, a Lu é uma amiga nossa, Luciana. Lu, vai, se eu não errar, porque às vezes eu erro, aí eu já vou pedir desculpas por antecipação. Eu perdi algumas lives já no começo, quando eu comecei a fazer lives lá em 2019, em 2020. Se eu não errar, Lu, se eu não errar, vai ficar gravado. Giovana, muito obrigado por ter disponibilizado esse teu tempo precioso aqui pra gente. Se o Agradeço meu é então, precioso, imagina o seu, né, doutor Rafael? Tá tudo certo, passou muito rápido. agradeço a teus filhos e teu marido por ter emprestado você um pouquinho pra gente aqui nessa Obrigada, live. eu Muito também obrigado. agradeço pelo Foi bem convite. Eu me bacana. senti muito lisonjeada, me senti muito importante, fiquei Ok. muito feliz. Tu és importante no cenário dos influenciadores digitais da região, todo mundo sabe disso, tanto que já fosse convidada para estar com a GQ, então eu não preciso falar mais nada. O pessoal que está seguindo a Giovana, se quiser me seguir para acompanhar os outros influenciadores que a gente vai conversar. Quem me segue, não segue a Giovana, está aí a oportunidade também. E eu espero que a panqueca fique boa hoje. Vai sair receita. Opa, manda aí a receita pra gente aí. A gente publica a receita da live, a panqueca da live. Isso. Tá bom? Obrigado, Giovana, mais uma vez. Obrigado, pessoal que estava Obrigada. aí até agora. E até Bom a próxima. descanso. Até. Tchau. Tchau.